Eu passei semanas sonhando com aquele domingo. Cada detalhe, cada receita, cada guardanapo dobrado à mão, era tudo para eles. Eu queria ver meus filhos rindo juntos de novo, meus netos correndo pelo quintal, a casa cheia de vozes. Era só isso. Um dia em que a gente voltasse a ser família. Eu achei que estava fazendo tudo certo. Achei que amor era suficiente. Fui no mercado 3 vezes, só para ter certeza de que não esqueceria nada. Fiz a torta de frango que o Caio ama, a lasanha da Júlia, os biscoitinhos que a Helena sempre roubava antes do almoço. Acordei cedo, lavei a louça do dia anterior, passei pano na sala, troquei as toalhas do banheiro. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher cansada, mas feliz, porque eu acreditava que aquele dia ia ser especial. Mas aí chegou a mensagem, curta, fria, sem saudade, sem desculpa, sem carinho. Era da minha filha. Ela escreveu: Mãe, não precisa fazer nada. A Marcela vai ficar no seu lugar. Eu reli aquela frase umas 10 vezes, tentando entender se era piada, se ela estava brava por algum motivo. Mas não. Era sério. Marcela, a sogra dela, ia tomar meu lugar. Sabe aquela sensação de levar um tapa no meio do peito? Foi isso. Eu senti o ar me faltar, as mãos começaram a tremer, e o celular quase caiu da minha mão. Eu tinha preparado tudo com tanto amor, e minha filha decidiu que outra mulher seria a representante da família. Como se eu fosse descartável, como se eu tivesse me tornado um incômodo. Fiquei parada na cozinha, olhando a mesa posta, os copos alinhados, os pratos limpos, os talheres brilhando, tudo esperando por uma família que não viria. E pior, que tinha decidido me apagar. Eu pensei em responder, perguntar por quê, implorar, talvez. Mas eu não consegui. Meu orgulho gritou mais alto do que minha dor. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Lembrei de quando ela era pequena e ficava doente, de quantas vezes dormi sentada com ela no colo, rezando para a febre passar, de quantos aniversários eu fiz com papel crepom e bolo simples, só para ela sorrir. E agora, ela me troca por outra mulher, como se eu fosse só um papel secundário, uma figura decorativa que pode ser substituída a qualquer hora. Eu me perguntei se tinha feito algo errado, se fui mãe demais, ou de menos, se errei ao amar tanto, porque eu sempre tentei dar espaço, respeitar as escolhas, aceitar as mudanças, mas nunca imaginei que, um dia, meu lugar à mesa seria entregue a outra pessoa. A dor que eu senti naquele momento não tem nome, porque não era só rejeição, era traição, era abandono vindo de alguém que eu mesma criei. E o pior, vindo de forma tão prática, tão natural, como se fosse normal, trocar uma mãe por uma sogra sem nenhum remorso. E sabe o que mais me destruiu? Não foi nem a frase, foi o silêncio depois dela. Nenhuma justificativa, nenhuma explicação, nenhum desculpa, mãe. Era como se eu já tivesse sido apagada do roteiro. Como se meu capítulo tivesse acabado e ninguém tivesse me avisado. Naquele instante, eu entendi o que significa ser esquecida por quem você mais amou, e é isso que eu quero contar aqui, porque talvez você também já tenha se sentido assim, descartada, ignorada, substituída, e se sentiu, saiba que não está sozinha. O sonho era simples, não era viagem cara, nem festa luxuosa. Eu só queria um domingo juntos, todo mundo, na mesma mesa, rindo, comendo, trocando histórias. Meus filhos de volta à casa onde cresceram, meus netos correndo pelo jardim, que um dia foi deles também. Eu não pedia muito, só um pouco de presença, um pouco de amor compartilhado, porque para mim, o tempo em família sempre vale mais do que qualquer presente. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Comecei a planejar semanas antes. Peguei meu caderninho e escrevi os pratos preferidos de cada um. O Caio adora feijoada, mas a Clara não come carne de porco. A Júlia ama lasanha, mas a netinha dela é alérgica ao glúten. Então, fiz versões adaptadas. Pensei em tudo, desde as bebidas até as lembrancinhas. Coloquei nomezinho nas taças, preparei toalhas de pano com cheirinho de lavanda. Fiz com amor.
Amor de mãe, que mesmo cansada, ainda acredita no valor da união. Passei uma tarde inteira escolhendo flores para o centro da mesa. Queria algo que trouxesse cor, mas que não fosse exagerado. Algo que combinasse com a louça, que só uso em datas especiais. Até repassei fotos antigas para montar um porta-retratos com momentos felizes nossos. Queria que eles vissem e lembrassem. A gente já foi mais junto, já foi mais nós. A minha esperança era que aquilo os tocasse, que acendesse uma faísca de saudade. Fiz questão de não falar nada para eles no início. Queria que fosse surpresa. Imaginava a reação deles ao entrar pela porta. O cheiro da comida, a trilha sonora baixinha no rádio, as fotos, o carinho em cada canto da casa. Imaginava minha filha me abraçando forte, dizendo: "Mãe, como você é incrível." Eu construí aquele domingo no meu coração antes de construir com as mãos. E em cada detalhe, eu colocava uma parte da minha história com eles. Passei dias limpando cantos que ninguém vê. Troquei os forros do sofá, lavei cortina, dei brilho na prataria antiga da minha mãe. Peguei até o jogo de pratos que herdei da minha avó, o mesmo que a gente usava nos natais de antigamente. Achei que talvez, com isso, eles se lembrassem de como éramos próximos, de como, mesmo com pouco, havia tanto amor, tanto cuidado, tanta presença. No fundo, eu sabia que estava tentando resgatar algo que talvez tivesse se perdido. Com a correria, com a modernidade, com as famílias se espalhando, sei que nem sempre é fácil manter o vínculo. Mas eu queria ser o elo, a ponte. Queria mostrar que ainda dava tempo, que bastava um gesto, um almoço, um domingo, para nos reaproximar. E eu estava disposta a ser esse gesto. Cada receita que escolhi tinha uma memória. O arroz de forno que o pai deles adorava, a salada que a Júlia aprendia a fazer comigo, o pudim que nunca dava certo, mas que o Caio comia rindo mesmo assim. Não era só comida, era passado servido em travessas. Era infância temperada com saudade. Eu queria que eles sentissem tudo isso, que ao provarem, lembrassem que o amor ainda estava aqui. Enquanto preparava tudo, eu sorria sozinha, me imaginava sentada à mesa, ouvindo eles discutirem quem lavaria a louça, ou relembrando as brigas bobas da infância. Me via olhando para os meus netos e pensando: valeu a pena. A solidão dos últimos meses, o silêncio das mensagens, tudo ia se justificar quando eu os visse ali, juntos. Eu acreditava nisso com uma fé cega. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Até o tempo ajudou. O domingo prometia sol, sem calor demais. Uma brisa leve soprava pela varanda, enquanto eu pendurava as luzes. Foi como se o universo me dissesse: vai dar certo. Eu fiquei ali, olhando aquele quintal, e lembrei das tardes em que eles brincavam de pique-esconde. Lembrei das risadas, dos tombos, do cachorro latindo atrás deles. Tantas cenas, tantos ecos. E agora, eu só queria mais uma tarde parecida com aquelas. Eu fiz tudo isso com o coração cheio de esperança, porque para mim, reunir a família era mais que um desejo, era uma missão, era uma forma de dizer: eu ainda tô aqui, eu ainda sou o centro dessa história. E eu não sabia que enquanto sonhava com esse reencontro, alguém já estava escolhendo outra pessoa para ocupar o meu lugar. Na semana do almoço, comecei a ligar para confirmar quem vinha. Não era cobrança, era só aquela ansiedade boa de quem quer saber quantas cadeiras vai precisar. Liguei para o Caio na segunda, e ele atendeu apressado. Tô no trânsito, mãe, te ligo já. Não ligou. Mandei mensagem mais tarde. Só queria saber se vai conseguir vir domingo. Ele visualizou, mas não respondeu. Achei que estava ocupado. A gente sempre acha que é só correria. Na terça, tentei a Júlia. Ela disse: ainda não sei, mãe. O Pedro tá vendo com a mãe dele como vai ser o fim de semana. O tom era estranho, rápido demais, como quem quer encerrar a conversa logo. Perguntei: mas você quer que eu faça aquela lasanha que você gosta? E ela respondeu, só com um emoji de coração. Fiquei olhando aquela imagem por uns segundos, sem saber se era carinho ou silêncio disfarçado.
Tentei não me abalar. A gente sabe que filhos crescem, que têm outras prioridades, mas eu sempre fui o tipo de mãe que respeita o espaço deles. Nunca fui de invadir, de exigir. Sempre esperei o tempo de cada um. Mas naquela semana, tudo parecia distante demais, frio demais, como se tivesse uma barreira invisível entre nós. E eu era a única tentando atravessar. Na quarta-feira, liguei de novo pro Caio. Dessa vez, nem atendeu. Esperei um pouco e mandei áudio. Filho, só queria saber se vai vir domingo. É importante para mim. Organizei tudo com carinho. Fiquei esperando aqueles 2 tracinhos azuis aparecerem. Eles vieram, mas a resposta nunca chegou. Meu coração começou a bater mais rápido. Uma parte de mim dizia: tem algo errado, mas a outra insistia: não cria coisa, eles devem estar só ocupados. Na quinta, tentei o grupo da família. Escrevi uma mensagem animada, tentando parecer leve. Oi, meus amores, só passando para lembrar do nosso almoço domingo. Tá quase tudo pronto. Espero vocês com saudade. Silêncio. Ninguém respondeu. Nenhum ok, nenhum emoji. Nem a Helena, que sempre manda figurinha. A tela do celular virou um espelho de vazio. E pela primeira vez, senti um frio estranho no estômago. Comecei a me perguntar se eu tinha feito algo sem perceber. Será que falei demais da Marcela outro dia? Será que me intrometi sem querer na última visita? Fui voltando mentalmente em cada conversa, tentando encontrar pistas. Mas não achava nada. Só lembranças de abraços, de risadas, de momentos bons. Será que eles estavam fingindo aqueles momentos também? Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Na sexta, recebi uma única mensagem, do Pedro, marido da Júlia. Ele escreveu: Oi, dona Marta, tudo bem? Ainda estamos vendo como vai ser o domingo. Qualquer coisa avisamos. Fria, formal, distante. Eu li e reli, tentando encontrar um tom de carinho ali. Não tinha, era só uma resposta protocolar. Como se eu fosse um compromisso opcional. Como se aquela casa, aquele convite, não significassem mais nada para eles. E então, no sábado, ninguém disse nada. Nenhum filho, nenhum neto, nenhuma ligação. A cozinha estava cheia de cheiros, o fogão aceso, o forno já com o pudim dourando. E eu, com o celular na mão, esperando. Cada notificação que chegava me fazia pular, mas era só propaganda, banco, spam. E o silêncio deles foi virando um grito abafado dentro de mim. Uma angústia que crescia e não tinha onde sair. Passei aquela noite quase sem dormir. Virava de um lado para o outro, com a cabeça cheia de perguntas. Será que alguém adoeceu? Será que brigaram entre si? Será que estão planejando me surpreender? Uma parte de mim queria acreditar nisso, que talvez estivessem combinando uma surpresa linda, mas a outra já sabia. Sabia que o vazio tinha nome e que ele estava prestes a se revelar. E mesmo assim, eu continuei. Continuei arrumando a casa, colocando as cadeiras, separando os copos, porque o que me restava era a esperança. Uma esperança frágil, quase tola, mas ainda viva, porque quando a gente ama, a gente insiste, mesmo quando o silêncio do outro já nos disse tudo. Foi no fim da tarde de sábado que tudo se escancarou. Eu estava separando os copos quando recebi uma ligação da minha sobrinha, a Fernanda. Conversamos um pouco, coisas leves, até que ela soltou, sem maldade nenhuma: Tia, então ficou combinado o almoço na casa da Marcela, né? Eu congelei. Como assim, minha filha? E ela meio confusa. Ué, não te avisaram? Tem um grupo com todo mundo lá. A Júlia mandou o cardápio ontem. Meu corpo inteiro ficou gelado. Tentei não demonstrar, não parecer afetada. Balancei a cabeça, dei um sorriso amarelo e disse que não, que talvez tivessem esquecido de me colocar. Mas por dentro, era como se um copo tivesse se espatifado no chão da minha alma. Havia um grupo da minha própria família, e eu não estava nele. Depois que desliguei, fiquei sentada no sofá, imóvel, com o celular na mão. As imagens na cabeça começaram a se embaralhar. Meu filho dizendo que ia ver ainda, minha filha respondendo com emoji, o genro dizendo: avisamos qualquer coisa. Tudo fazia sentido agora. Eles já tinham decidido, só não tiveram coragem,
ou respeito, de me contar, de olhar nos meus olhos e dizer: não queremos mais estar aí. Abri o WhatsApp. Olhei o grupo antigo da família, aquele que eu mesma criei anos atrás, com a nossa primeira foto de Natal. Estava abandonado. A última mensagem era minha, 3 dias atrás, falando do almoço. Visualizado por todos, ignorado por todos. E agora existia outro espaço, mais vivo, mais ativo, um grupo onde eu não era bem-vinda. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Comecei a imaginar as conversas que rolavam lá. As piadas, os emojis, os áudios. Será que riam juntos? Será que mandavam vídeos dos netos, fotos da casa da Marcela? Será que comentaram meu convite? Será que debocharam do meu esforço? A mente, quando ferida, vira um campo minado de perguntas, e eu estava pisando em todas elas. O mais cruel nem era o almoço em si, era o segredo, o silêncio combinado, a exclusão feita com cuidado para eu não perceber. Como se quisessem me apagar com delicadeza. Como se meu lugar fosse incômodo demais para ser retirado de forma direta. Então preferiram me deixar falando sozinha. Preferiram me deixar esperando. Fiquei olhando para a decoração da sala, as flores que eu tinha comprado, os guardanapos estampados com frases de família, a mesa com porta-retratos, que eu tinha montado com tanto amor, tudo parecia zombar de mim. Porque aquele cenário bonito foi feito para gente que não viria, gente que decidiu celebrar em outro lugar, com outra mulher, com outra mãe. Pensei em mandar mensagem, perguntar, confrontar, mas fiquei com medo das respostas, ou pior, do silêncio, porque às vezes, o silêncio dói mais do que um grito. Então fechei os olhos e respirei fundo, engoli o choro e fui guardar os talheres, porque naquele momento percebi que não era só um esquecimento, era uma escolha. Eles escolheram não me incluir. Uma parte de mim queria correr atrás, queria entender, corrigir, talvez até implorar, mas a outra sentia vergonha, uma vergonha estranha, por estar disponível demais, amorosa demais, insistente demais. Eu estava ali, pronta para acolher, para servir, para amar. E eles estavam ocupados demais, criando um novo espaço, onde eu não cabia. Naquele sábado à noite, pela primeira vez, eu me senti estrangeira dentro da minha própria história, como se a mulher que eu fui, a mãe, a avó, a anfitriã, tivesse sido desinstalada do papel principal. E o pior, ninguém sentiu falta, ninguém percebeu, ninguém me procurou. Era como se eu tivesse sumido, e eles tivessem achado melhor assim. Foi no domingo de manhã, poucas horas antes do almoço, que nunca aconteceu. Eu estava passando um pano no chão da cozinha, quando o celular vibrou. O coração disparou. Por um segundo, voltei a ter esperança. Pensei, talvez estejam vindo. Talvez alguém se atrasou. Talvez tudo isso seja um mal-entendido. Mas quando abri a mensagem, senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Era da Júlia, minha filha. E ela escreveu: Mãe, não precisa fazer nada. A Marcela vai ficar no seu lugar. Li aquela frase várias vezes, devagar, lenta, machucando sílaba por sílaba. Não tinha mais nada, nenhum desculpa, nenhum te amo, nenhum sei que dói. Era só isso, um aviso, uma substituição oficial, como quem troca um móvel da sala, como quem informa uma mudança de plano, sem peso, sem afeto, sem memória. A Marcela vai ficar no seu lugar. Uma sentença simples, mas carregada de crueldade. Senti uma dor no estômago, um enjoo súbito. Sentei à beira da cama, com o celular ainda na mão, e chorei em silêncio. Porque era isso, estava dito, estava decidido. Eu tinha sido trocada, substituída, apagada. E o mais assustador, aquilo parecia normal para ela, natural, como se não tivesse nenhuma consequência, como se eu fosse descartável. Eu nem consegui responder. O que se responde para uma filha que escreve isso? Obrigada por avisar. Boa sorte com a nova mãe. Não saía nada. Só lágrimas quentes, grossas, escorrendo pelas bochechas, queimando a pele, como se estivessem limpando tudo o que eu já tinha sentido de bonito por ela. Não era só rejeição.
Era um tipo de abandono que vem com assinatura, que vem com nome e hora marcada. Levantei devagar e fui até a sala. A mesa estava posta, os talheres brilhando, as taças alinhadas, as flores que comprei ainda frescas no centro da toalha. Era como se cada objeto fosse um testemunho do meu esforço e também do meu engano. Eu acreditei que eles viriam. Eu acreditei que o amor bastava. E agora, tudo aquilo parecia parte de um teatro, cujo público nunca apareceu. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Pensei na Marcela, ela é boa pessoa, eu sei, sempre educada, simpática, moderna, está presente nas redes sociais, leva os netos para viagens, tira fotos bonitas, nunca foi minha inimiga, mas também nunca foi minha parceira, só que de algum jeito, ela ocupou um espaço que era meu. E talvez eu mesma não tenha percebido quando foi que isso aconteceu. Talvez tenha começado com um convite, depois um café, depois um domingo. Até que agora, ela virou a escolhida. Não era ciúmes, era dor. Era a certeza de que minha filha, por algum motivo, preferia o colo de outra mulher. Como se o meu tivesse se tornado velho demais, rígido demais, fora de moda. Eu pensei em tudo que fiz por ela, nos dias de febre, nas noites sem dormir, no primeiro namoro, no primeiro choro de decepção. Eu estive em todos os momentos. E agora, nem no domingo da própria mãe, ela me quis por perto. Tive vontade de pegar o celular e perguntar: por que, minha filha? Mas engoli a vontade, porque no fundo eu sabia que não teria resposta. Ou pior, teria uma resposta prática, lógica, fria, do tipo: a casa dela é maior, os primos vão todos para lá, você se envolve demais. E nenhuma dessas justificativas ia apagar o que já estava feito. Nenhuma explicação iria colar os pedaços do que foi quebrado em mim. Fiquei ali parada, olhando meu reflexo no espelho da sala. Vi uma mulher cansada, com os olhos inchados, com a roupa simples que escolheu para receber a família. Eu queria abraçar aquela mulher. Queria dizer que ela fez tudo certo, que o erro não estava nela. Mas naquele momento, nem eu conseguia acreditar nisso, porque a dor era maior que qualquer lógica. Porque quem deveria me proteger foi quem me feriu. E foi ali que entendi. Há dores que não gritam. Elas apenas se instalam, como um peso no peito. Uma ausência que vira presença. E naquele domingo, o que mais doeu não foi o almoço vazio, nem a comida que sobrou. O que mais doeu foi a frase curta, gelada, escrita por quem saiu de dentro de mim. A Marcela vai ficar no seu lugar. Marcela não é uma inimiga, pelo contrário, ela é uma mulher gentil, educada, daquelas que sabem sorrir no momento certo, sempre impecável, com roupa alinhada, cabelo bem cuidado, perfume suave. Ela tem um jeito fácil de conversar, que conquista qualquer um. É impossível não notar como as pessoas gostam de estar perto dela. Por onde passa, deixa uma impressão positiva, leve, sem fazer barulho, mas marcando presença. Ela vem de uma família abastada, diferente da minha história simples, cheia de luta e privação. Enquanto eu trabalhei a vida inteira, muitas vezes em 2 empregos, para garantir que meus filhos não sentissem fome ou frio, ela sempre teve conforto, viagens, educação de primeira. A comparação dói, não vou mentir. É como se eu fosse o passado difícil e ela, o futuro brilhante que minha filha escolheu. Marcela está sempre presente. Vai a todos os aniversários, traz presentes caros, posta fotos nas redes sociais com meus netos, sempre sorrindo. É uma presença constante, que não deixa espaço para ninguém sentir falta. Minha filha se sente acolhida ali, admirada ali. E eu fico invisível. Como se a minha história, meu lugar, tivessem sido substituídos sem aviso. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Eu tento não sentir ciúmes, juro que tento, mas às vezes a mente foge e eu me pego pensando: será que minha filha prefere o abraço dela ao meu? Será que ela acha que Marcela entende melhor, escuta mais, ama mais? Essas dúvidas corroem a alma, porque não é só uma questão de ter outra mulher na família, é sentir que meu amor não foi suficiente para manter o vínculo que eu achei que era inquebrável.
Eu me lembro das vezes em que tentei me aproximar dela, de forma sincera, aberta. Sempre quis que fôssemos parceiras, que pudéssemos construir algo juntas, para o bem dos meus netos. Mas nunca soube se ela realmente me viu como alguém importante, ou se eu era apenas mais um detalhe no caminho. A distância que existe entre nós é invisível, mas imensa. O que mais dói é a comparação silenciosa, que nunca foi dita em voz alta, mas que está em cada gesto, em cada escolha. Minha filha, que um dia olhou para mim como seu porto seguro, agora parece escolher a figura que representa segurança, beleza e status. E eu sou o passado que ela quer deixar para trás, a memória que incomoda. Eu sei que Marcela não pediu para ser esse muro entre mim e minha filha. Sei que ela só faz o que parece natural para ela: cuidar, apoiar, estar presente. Mas isso não diminui a dor de ver meu lugar sendo ocupado, de sentir que fui excluída de um espaço que construí com tanto suor e amor. Às vezes, sinto que estou assistindo a minha própria história sendo reescrita sem mim. Enquanto vejo as fotos nas redes sociais, dos netos sorrindo no colo dela, comendo o bolo que ela fez, eu me pergunto onde foi que eu perdi espaço, o que deixei de fazer para que meu lugar fosse ocupado de forma tão rápida, tão definitiva. A sensação de estar sendo trocada é uma ferida que não fecha, que lateja a cada nova mensagem, a cada encontro que eu não faço parte. Mas mesmo com toda essa dor, tento manter a cabeça erguida. Tento lembrar que o amor de mãe é maior que qualquer rivalidade, que meu lugar não é definido por aplausos ou elogios, mas pelo que eu sou para meus filhos e netos. Tento acreditar que um dia, mesmo que tarde, eles vão lembrar de tudo que fiz, de tudo que represento. No fundo, eu só quero um pouco de reconhecimento, um gesto sincero, uma palavra que diga que meu amor não foi em vão, que mesmo que Marcela seja querida, eu ainda sou mãe. E mãe nunca deixa de ser, nunca perde seu lugar de verdade, mesmo que a dor e a insegurança tentem me convencer do contrário. Depois da mensagem fria da minha filha, eu esperava alguma reação dos meus outros filhos, um telefonema, um gesto, qualquer coisa que mostrasse que eles estavam do meu lado, que ainda me viam. Mas não. O silêncio se instalou como uma nuvem pesada. Eles não falaram nada, não perguntaram se eu estava bem, não disseram que aquilo tinha doído. Era como se nada tivesse acontecido, como se eu não existisse. Eu tentei ligar para eles, uma, duas, três vezes. Sempre atendiam, sempre com aquele tom distante, evitando o assunto. Mãe, não quer complicar, né? Vamos deixar as coisas quietas por enquanto. Eu não queria complicar, só queria entender. Só queria sentir que minha voz tinha valor. Mas era ignorada. Minha dor era invisível para eles. E isso me quebrou de um jeito que eu nem sabia que era possível. Na casa onde eu criei aqueles meninos, onde eu plantei sonhos e esperança, agora reinava o silêncio. Um silêncio que não curava, que não protegia, mas que esmagava. Eu me sentia sozinha, como uma estranha olhando pela janela, vendo uma família que eu não reconhecia mais. A ausência deles era uma falta que doía mais que qualquer palavra dura. Antes de continuar, inscreva-se e curtir. Em conversas com amigos, percebia que muitos achavam estranho o comportamento dos meus filhos, mas quando eu tentava puxar o assunto, sentia que ninguém queria entrar naquele terreno delicado. Era como se eu estivesse enfrentando uma batalha invisível, sem aliados, sem ninguém para defender minha história, minha presença, meu amor. O pior era perceber que na cabeça deles era melhor não se meter, evitar o conflito, custasse o que custasse. Preferiam fingir que tudo estava bem, mesmo que isso significasse deixar a mãe, que lhes deu a vida, à margem da própria família. Eu me perguntei se algum deles já sentiu culpa, vergonha ou mesmo um pouco de arrependimento. Mas, se sentiram, não mostraram. Eu me via sozinha naquela luta, sozinha para tentar resgatar o que parecia perdido, sozinha para cuidar do que restava da minha família. Sentia que minha ausência não importava, que eu podia desaparecer, que ninguém notaria.
Essa invisibilidade não vinha da falta de amor, mas da falta de coragem deles para enfrentar o que não queriam ver. Cada vez que o telefone tocava, e não era nenhum deles, meu coração afundava, a esperança morria um pouco mais. Eu começava a me questionar se era eu quem tinha falhado, se tinha deixado escapar algo importante, se meu jeito de amar tinha sido de mais ou de menos. A sensação de ser ignorada crescia e se transformava numa ferida aberta, pulsante. À noite, quando tudo ficava silencioso, eu sentia a solidão invadir cada canto da casa. Não era só a ausência física deles, era o vazio emocional. O espaço que antes eu preenchia com carinho e cuidado, agora estava gelado, distante. Eu me perguntava se algum dia eles iriam me enxergar de novo, se me procurariam para dizer que sentiram falta, que lamentavam. Mesmo diante desse silêncio, eu não deixei de amá-los. Porque ser mãe é isso, amar mesmo quando não somos amadas do mesmo jeito. Mas o que me doía profundamente era saber que o amor deles não me defendia. Que preferiam me deixar sozinha do que enfrentar uma conversa difícil. Era uma solidão que doía mais que qualquer rejeição explícita. Naquele momento, eu entendi o que significa ser esquecida por quem deveria te proteger acima de tudo. O silêncio da família não era apenas ausência de palavras, era uma sentença invisível, uma condenação silenciosa. E eu estava condenada a sentir essa invisibilidade todos os dias, até que algo mudasse, ou até que eu encontrasse força para mudar isso sozinha. Fecho os olhos e volto no tempo, para aqueles dias em que tudo era muito mais difícil do que parece. Quando meus filhos eram pequenos, e eu estava sozinha, sem ajuda, carregando o peso do mundo nas costas. Lembro das noites intermináveis em claro, embalando choros, segurando febre, tentando encontrar consolo, num silêncio que não vinha. Aquelas eram minhas lutas invisíveis, que ninguém via, mas que eu carregava com todo o amor do mundo. Lembro das manhãs em que levantava antes do sol, para preparar o café, arrumar a casa e garantir que eles saíssem para a escola com o que precisavam. Muitas vezes não tinha dinheiro nem para um café decente, mas eu fazia o possível. E fazia sorrindo, porque o sorriso deles era a minha força. Eu sabia que aquilo era só um capítulo difícil e que dias melhores viriam. Nos aniversários, não havia festas caras, nem presentes comprados em lojas bonitas. Havia bolo feito com as mãos cansadas, com a farinha que sobrava, com a alegria que eu tentava transparecer. Colocava um sorriso no rosto, mesmo quando o coração estava apertado, porque queria que eles sentissem que eram amados, que eram especiais. Cada vela apagada era uma vitória silenciosa da minha dedicação. Eu lembro de abrir mão de tantas coisas, meus sonhos, meus desejos, até mesmo o descanso, para garantir que eles tivessem o que eu não tive. Era uma troca silenciosa, um pacto invisível entre mãe e filhos. Eu renunciava para que eles crescessem com mais chances, com mais segurança, com mais esperança, e fazia tudo isso sem esperar nada em troca, porque o amor verdadeiro é assim, incondicional. Agora, olhando para trás, sinto que todo esse esforço foi ignorado, que a gratidão que eu esperava, mesmo que silenciosa, foi trocada por indiferença. Aquele amor que me sustentou parece ter se dissipado, substituído por um distanciamento frio, que não reconhece nem valoriza o que foi construído com tanta luta. Essa negligência dói mais do que qualquer falta material. Me pego pensando em quantas vezes deixei de cuidar de mim para cuidar deles, em quantas noites abandonei meus próprios sonhos para construir os deles. Eu era uma fortaleza para eles, mesmo quando tudo ao redor parecia desabar. E hoje, a sensação é de que essa fortaleza está vazia, que os tijolos que levantei, com tanto sacrifício, foram derrubados sem piedade. Eu queria que eles soubessem que por trás daquela mãe simples, havia uma mulher cheia de coragem, que enfrentou o impossível para garantir um futuro melhor, que cada gesto, por menor que fosse, tinha um significado enorme, que cada sacrifício foi feito com o coração cheio de esperança e fé no amor que nos unia. Mas parece que tudo isso se perdeu no tempo, esquecido nas escolhas que fizeram.
Essa memória, que deveria ser um alicerce, virou uma ferida aberta, porque recordar não me traz conforto, mas sim um misto de tristeza e revolta. Tristeza por não ter sido vista, revolta por ter sido substituída, como se fosse apenas uma peça descartável. A mãe que cuidou, que amou, que fez o impossível, agora parece invisível para aqueles que mais amo. E eu me pergunto: será que eles sabem o que eu passei? Será que entendem o preço que paguei para que hoje pudessem ter escolhas, conforto e vida? Será que alguma vez, em meio à correria, lembram que tudo começou comigo? Que sem aquele amor que não mediu esforços, nada disso existiria? São perguntas sem resposta, que doem em silêncio dentro do peito. Mas mesmo com essa dor toda, eu ainda guardo uma esperança. A esperança de que um dia, talvez, eles olhem para trás com olhos diferentes, que vejam não só o que têm agora, mas também o caminho que foi percorrido para chegar até aqui, e que nesse olhar reencontrem o amor que parecia perdido e a gratidão que nunca foi demonstrada. O dia finalmente chegou. O domingo que eu havia planejado com tanto carinho, que preparei com cada detalhe pensado para receber meus filhos e netos em casa. Acordei cedo, mesmo com o peso no peito, sabendo que aquele momento poderia ser o início de um reencontro, ou o ponto final de uma história que eu ainda tentava salvar. Me levantei, tomei um café rápido e comecei a organizar a casa como se tudo fosse ser perfeito. Arrumei a mesa com cuidado, escolhendo as melhores louças que tinha guardado para ocasiões especiais. As flores que comprei na semana anterior ainda estavam frescas, com o perfume doce que tanto gosto. Coloquei os talheres alinhados, os copos brilhando, o guardanapo dobrado com uma delicadeza quase infantil. Era a minha forma de mostrar que eu ainda acreditava, que eu ainda esperava por eles. Na cozinha, o cheiro da comida começava a se espalhar pela casa. As panelas, que há tanto tempo não viam tanta atividade, estavam cheias de pratos preparados com amor. A lasanha da Júlia, o arroz de forno do Caio, a salada que meu marido sempre elogiava. Cozinhar para eles sempre foi um jeito de dizer "eu te amo", sem usar palavras. Mesmo sabendo que talvez não ouvisse esse "eu te amo" de volta, eu continuava fazendo. O relógio avançava, os minutos pareciam eternos. Eu olhava pela janela, esperando ver carros chegando, vozes animadas, risadas pelas escadas. Mas o que vinha era um silêncio pesado, um vazio, que ecoava em cada canto da casa. A cada notificação no celular, meu coração disparava. Mas eram sempre mensagens de amigos, propagandas, nada que pudesse preencher o espaço que meus filhos deveriam ocupar. Fui para a sala, sentei na poltrona, que eles sempre gostaram, e tentei me distrair com um livro, mas as páginas pareciam em branco. A mente estava cheia de pensamentos, dúvidas e uma tristeza que apertava o peito. Eu queria acreditar que eles tinham um motivo, que algo iria acontecer para explicar aquela ausência. Mas a verdade nua e crua era que ninguém viria, ninguém. Olhei para o relógio pela milésima vez. As horas passavam devagar, e eu ia tentando encontrar forças para não desistir, para não chorar ali mesmo. A sensação de abandono era como um nó na garganta, que impedia até a respiração. Era um dia que deveria ser de festa, de alegria, mas se transformou numa dolorosa prova de que eu estava sozinha, sozinha em um lugar cheio de lembranças. Pensei em ligar para eles, talvez uma ligação curta, uma voz familiar que aliviasse o silêncio. Mas o medo de ouvir desculpas, de ouvir a verdade do abandono, me paralisou. O telefone ficou desligado, e eu fiquei ali, na mesa posta para uma festa que não existiria, em um silêncio que doía mais que qualquer palavra. Por um momento, senti vontade de levantar tudo, tirar as flores, guardar os pratos, apagar as luzes. Queria fechar a porta e esquecer aquela casa cheia de esperança e agora vazia de afeto. Mas algo dentro de mim segurou essa vontade. Talvez fosse o amor, talvez fosse a teimosia de quem não desiste facilmente. Então respirei fundo e permaneci ali, com a mesa arrumada, esperando que um milagre acontecesse.
O sol começou a se pôr, e as sombras na sala ficaram mais longas. Eu acendi algumas velas para criar um clima acolhedor, tentando imaginar que, de alguma forma, eles estivessem ali. Eu sussurrei para o vazio: eu ainda te amo, mesmo que você não esteja aqui. Era uma promessa para mim mesma, um pedido silencioso para que um dia eles entendessem o que tinham perdido. Quando a noite finalmente caiu, apaguei as luzes uma a uma, fechando a porta com um suspiro cansado. A mesa permanecia intacta, como um símbolo do que poderia ter sido, do que nunca foi. Eu fiquei ali, sozinha com minhas memórias, com minha dor, tentando aceitar que o amor, às vezes, não é suficiente para segurar quem amamos, e que a ausência deles doeu mais do que qualquer palavra poderia doer. Ela sentou-se à mesa, o corpo pesado e o coração apertado. Cada cadeira vazia ao seu redor parecia gritar um nome que não estava ali para ser chamado. O silêncio da casa era tão intenso que parecia preencher todos os espaços, enchendo o ar com uma solidão quase palpável. Ela olhou para o prato à sua frente, impecavelmente arrumado, como se a presença de alguém pudesse, magicamente, aparecer ali. Os talheres brilhavam sob a luz suave do fim da tarde, refletindo não apenas o ambiente, mas também a ausência que fazia daquele cenário uma dolorosa pintura de abandono. Cada lugar na mesa era um convite vazio, uma promessa quebrada, um sonho desfeito. Os olhos dela se demoraram nos copos alinhados, imaginando as vozes que deveriam enchê-los de risadas e histórias. Ela respirou fundo, tentando conter a lágrima que teimava em escapar, enquanto as mãos tremiam levemente sobre a toalha bordada à mão, feita por sua mãe. Cada ponto daquela peça parecia carregar a história de gerações que ela acreditava estar unida. Mas naquela noite, aquelas tradições pareciam frágeis, prestes a se desmanchar diante da realidade cruel do abandono. Enquanto seus olhos percorriam a mesa, ela visualizava mentalmente cada filho, cada neto, sentado ali, rindo, conversando, compartilhando o que sempre fora a essência da família. Mas tudo isso estava ausente. A imagem viva na sua mente contrastava com o vazio físico e com a sensação de que, talvez, aquelas pessoas já não a reconheciam mais como parte essencial de suas vidas. Ela tocou o prato de um dos filhos, sentindo o frio do porcelanato sob os dedos, e uma onda de tristeza a invadiu. Aquele simples gesto simbolizava o quanto o laço que imaginava ser forte havia se fragilizado, tornado-se tão distante quanto um sonho esquecido ao despertar. Era a ausência que falava mais alto do que qualquer palavra poderia expressar. Ao seu lado, a cadeira da filha que escreveu a mensagem cruel permanecia vazia, um lugar que parecia agora destinado a outra pessoa. Era como se aquele espaço tivesse sido roubado, não por força ou confronto, mas por uma decisão silenciosa que ela mal podia compreender. A dor de ser substituída, mesmo sentada ali, era um peso quase insuportável. Ela fechou os olhos por um momento, tentando encontrar forças na memória das vezes em que aquela mesa foi cenário de tantas celebrações, de tantos abraços e risos que enchiam a casa de vida. Agora, tudo isso parecia um passado distante, uma recordação bonita que se misturava à amargura do presente. A solidão visual daquela cena parecia gritar a ausência que nenhum som poderia preencher. O relógio na parede marcava as horas lentamente e ela sentia o peso do tempo que passava, sem trazer nenhuma mudança. A mesa posta, impecável, era como um retrato congelado da esperança que ela ainda guardava. Era um lugar onde o amor deveria estar presente, mas que agora só refletia o eco da sua própria solidão. Ela pensou em levantar, em guardar tudo, em apagar aquela imagem que parecia machucar a cada segundo. Mas algo a segurava ali, uma mistura de teimosia e amor que não a deixava desistir tão facilmente. Ela sabia que, mesmo naquela ausência, aquela mesa representava tudo o que ela ainda sonhava para sua família. Sentada naquela mesa, rodeada pelo vazio, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma, que não importava quantas cadeiras ficassem vazias, quantas portas se fechassem, ela continuaria ali, pronta para receber,
pronta para amar. Porque no fundo, era isso que significava ser mãe. Mesmo quando o lugar está vazio, o coração permanece cheio. As lágrimas escorriam silenciosas pelo meu rosto, enquanto eu me sentava naquela mesa vazia, cercada por uma dor que parecia não ter fim. Eu chorei por tudo que perdi, por cada abraço que não recebi, por cada palavra que nunca ouvi. Chorei por me sentir invisível para aqueles que um dia foram meu mundo. Mas no meio daquela tristeza profunda, algo começou a se mover dentro de mim. Uma centelha tênue, mas poderosa. Foi como se, naquele momento de silêncio e solidão, eu finalmente conseguisse ouvir minha própria voz. Uma voz que havia sido abafada por anos de esforço, de amor incondicional, e agora se ergueu com clareza e firmeza. Não vou implorar por um lugar que é meu por direito. Não vou disputar o amor que deveria ser dado sem condições. Eu sou mãe, e isso jamais pode ser tirado de mim. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas, e olhei para a mesa posta, para as cadeiras vazias, e pela primeira vez não senti que aquilo me derrotava. Senti que era um símbolo da minha resistência, da minha dignidade. Porque não importa quantas portas se fechem, quantos caminhos sejam negados, eu ainda existo, e eu ainda amo, mesmo quando esse amor não é correspondido da forma que eu esperava. Lembrei de todas as vezes que me levantei sozinha, que lutei contra o mundo para garantir um futuro melhor para meus filhos. Pensei em como, apesar das dificuldades, nunca deixei de estar presente, de oferecer meu colo, meu cuidado, minha presença. E agora, mesmo sentindo a dor da rejeição, eu sabia que não precisava mais me diminuir para ser amada. Foi um momento de despertar para mim mesma. Um momento em que decidi que minha felicidade não poderia depender da aprovação dos outros, que minha autoestima não seria mais corroída pelo silêncio deles. Eu não precisava mais correr atrás de quem escolheu não estar ao meu lado. Eu merecia respeito, reconhecimento e amor, primeiro de mim mesma. Eu reconheci minha própria força naquele instante. A força que me fez ser mãe, que me fez sobreviver a tantas tempestades. A força que, mesmo diante da dor, me fazia continuar. E essa força não vinha de fora, não dependia de ninguém. Ela nascia de dentro, da minha essência, da minha história, do meu amor que é imenso e incondicional. Eu me levantei da cadeira com um novo propósito. Não era o fim da minha história, mas um novo capítulo. Um capítulo onde eu seria protagonista da minha própria vida, onde não aceitaria menos do que merecia, onde eu aprenderia a me amar sem precisar da validação daqueles que escolheram me deixar de lado. Eu merecia isso, e eu iria lutar por mim. No fundo do meu coração, uma certeza se instalou. O amor de mãe é infinito, mas o respeito também deve ser. Eu não podia mais me humilhar, não podia mais me colocar em segundo plano para agradar. Eu precisava ser digna, para que eles um dia pudessem ver a mulher forte que eu sempre fui. E se não vissem, que fosse problema deles, não meu. Chorei sim, porque o choro limpa a alma e prepara o terreno para a mudança. Mas a partir dali, minhas lágrimas não seriam mais de dor pela perda, e sim de coragem para recomeçar. Eu escolhi não implorar mais por um lugar que é meu por direito. Eu escolhi honrar minha história, minha luta e meu amor, independentemente do que os outros decidissem. E assim, naquele instante de quietude e reflexão, eu fiz uma promessa para mim mesma, que nunca mais deixaria que a rejeição definisse meu valor, que minha identidade não estaria atrelada à presença deles, mas ao que sou como mulher, mãe e ser humano. Porque eu sou mãe, e isso é eterno. E com essa certeza, eu encontrei minha força para seguir em frente, com dignidade e amor próprio. Ela olha diretamente para a câmera, os olhos ainda úmidos, mas cheios de uma nova luz. A voz, antes trêmula, agora é firme, carregada de verdade e empatia. Se você também já se sentiu deixado de lado por quem mais amava, quero que saiba que você não está sozinho, que essa dor, embora profunda, não define quem você é. Eu sei como é se sentir invisível dentro da própria família. Sei o que é tentar se fazer presente e receber o silêncio como resposta.
Mas quero que você entenda: seu valor não diminui por causa do afastamento, do desprezo ou da indiferença de quem deveria te proteger. Você é importante, mesmo quando eles não reconhecem isso. Seu amor não deixa de existir porque foi rejeitado. Seu coração não deixa de bater forte por causa de portas fechadas. Você merece respeito, carinho e dignidade, e não precisa implorar por isso. Não se permita ser apagado pelo silêncio dos outros. Muitas vezes, as pessoas se afastam por seus próprios medos, inseguranças ou escolhas erradas. Isso não é culpa sua. Você não é o problema. Você é a vítima de uma história que precisa ser reescrita. Eu quero que você se olhe no espelho e veja a força que tem, mesmo que ninguém tenha dito isso hoje. Quero que se lembre dos seus sacrifícios, da sua coragem, do seu amor infinito. Você é muito mais do que a ausência deles pode sugerir. Permita-se sentir a dor, chore se precisar, mas não deixe que ela te paralise. Use essa dor como combustível para se reencontrar, para se amar mais, para se cuidar melhor, porque a maior revolução começa quando a gente decide se valorizar. Lembre-se de que não estar no lugar que você merece hoje não significa que você não pode construir um novo caminho, que você pode criar novas conexões, buscar novos abraços e encontrar pessoas que realmente valorizem quem você é. Você não está sozinho nessa caminhada. Muitos já passaram por isso e hoje são exemplos de superação e amor próprio. Eu sou uma delas. E por isso estou aqui para dizer que há esperança, há luz no fim do túnel, mesmo que agora pareça escuro. Seja gentil consigo mesmo. Reconheça sua dor, mas não a deixe definir sua vida. Cada dia é uma nova chance de recomeçar, de se perdoar, de construir uma nova história, onde você é protagonista, e não apenas uma personagem esquecida. Por fim, quero que saiba que seu valor é imenso, inabalável e eterno. Que o amor que você tem para dar nunca será em vão. E que, mesmo que algumas portas se fechem, o seu coração sempre terá espaço para acolher a vida, a esperança e, principalmente, o amor por você mesmo. Agora, eu quero falar diretamente com você, que está aí do outro lado da tela. Você já foi deixada de fora da sua própria família? Já sentiu que alguém tomou o seu lugar, aquele lugar que você sempre acreditou ser seu por direito? Se essa dor ressoa no seu coração, saiba que você não está sozinha. Sei como é se sentir invisível, como é carregar esse peso silencioso de ser esquecida por aqueles que deveriam ser seu porto seguro. Mas quero que você entenda que essa dor não é só sua, somos muitas, e juntas podemos encontrar força e acolhimento. Por isso quero te convidar a compartilhar sua história aqui nos comentários. Conte como você tem enfrentado essa sensação de exclusão, como tem lidado com a ausência, com a rejeição ou com a dor de ser substituída. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa para continuar. Quando dividimos nossas histórias, criamos uma rede de apoio invisível, mas poderosa. Essa troca nos fortalece, nos faz sentir vistas e ouvidas, mesmo quando lá fora parece que ninguém nos nota. Aqui, seu relato será recebido com carinho e respeito. Não importa se sua história ainda está sendo escrita, se você está no meio da luta ou já está encontrando um novo caminho, cada palavra sua tem valor. Cada sentimento tem importância. Aqui, somos uma comunidade que entende, acolhe e apoia. Eu também quero agradecer a você que chegou até aqui, que ouviu minha história com o coração aberto. Sua presença já é um gesto de coragem, de empatia, de humanidade. É um passo para quebrar o silêncio e construir algo melhor para todas nós. Se você conhece alguém que está passando por algo parecido, não hesite em compartilhar este vídeo. Quanto mais pessoas encontrarem essa mensagem, mais forte será nossa voz coletiva e mais fácil será encontrar consolo e esperança. Lembre-se, não precisamos enfrentar essa dor sozinhas. Juntas, podemos criar um espaço seguro, onde a vulnerabilidade vira força e onde o amor próprio floresce, mesmo diante das maiores dificuldades. Seja gentil consigo mesma. Reconheça que sua história importa, que seu lugar no mundo é sagrado.
e que você merece ser amada e respeitada exatamente como é. Nunca permita que o silêncio dos outros apague sua luz. Por fim, deixo aqui um convite sincero. Comente abaixo sua história, sua dor, sua superação. Vamos nos ouvir, nos fortalecer e lembrar que, mesmo quando a família parece distante, nunca estamos realmente sozinhas. A comunidade que criamos aqui pode ser o abraço que falta lá fora.